Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Um direito não é o que alguém concede a você. Um direito é o que ninguém pode lhe tirar. Temos tão pouco direito de consumir a felicidade sem produzi-la, quanto de consumir a riqueza sem também produzi-la. Ansiar por felicidade neste mundo é simplesmente estar possuído pelo espírito de revolta. Afinal, que direito nós temos à felicidade? O direito e o dever andam lado a lado. Ninguém tem só direitos ou só deveres. Existem verdades que a gente só pode dizer depois de ter conquistado o direito de dizê-las. E lembre-se, só teremos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos todo o possível. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Técnicos tributários de Rondônia participam de assembleia com a presença do presidente da Febrafisco. Servidores que já possuem idade e tempo de serviço para se aposentar e estavam esperando pela transposição já podem requerer a aposentadoria após assinarem o termo de opção. Sinjur recorre ao CNJ para discutir a greve dos servidores do Poder Judiciário. Sincepol recorre da decisão judicial que mandou suspender a greve na Polícia Civil. E os trabalhadores em educação estaduais aguardam ansiosos pela próxima rodada de negociações com a SEDUC. A reunião está marcada para segunda-feira à tarde. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. O Sintec reuniu os técnicos tributários em assembleia nesta semana para discutir a luta em defesa da categoria. A assembleia contou com a participação do presidente da Febrafisco. Nós acompanhamos a assembleia e também conversamos com o presidente da federação. Ele revelou que a Febrafisco está fazendo um trabalho em todo o país com a finalidade de fortalecer a categoria dos técnicos tributários. Participaram da Assembleia técnicos tributários representantes da capital e do interior. Esta é uma demonstração de que mesmo após um dos movimentos grevistas mais longos da história de Rondônia e depois de sofrer com o descaso do governo do estado, a categoria se mantém unida, firme e forte para continuar a luta. A presença do presidente da Febrafisco, Paulo César Marques, era aguardada para incluir Rondônia no roteiro nacional de luta em defesa da função dos técnicos tributários. E o reforço veio em dobro, porque outro diretor da Febrafisco, Renato Fornari Bosli, também se deslocou do Rio Grande do Sul para prestigiar a categoria em Rondônia. O presidente do Sintec Rondônia, João Monteiro, abriu a assembleia convidando para a mesa o presidente e o diretor da Febrafisco e a diretoria do Sintec. Na ocasião, a categoria tomou conhecimento do intenso trabalho da Febrafisco na defesa dos direitos dos servidores da administração tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal. Assuntos como a Lei Orgânica da Administração Tributária e a atual situação das categorias representadas pela Febrafisco foram amplamente debatidos com os filiados do Sintec. A Febrafisco atua desde 92 na defesa dos servidores da administração tributária, tendo intensificado sua atuação no Congresso Nacional para que a PEC 186 e as propostas de lei orgânica da administração tributária não venham a excluir das carreiras fazendárias cargos que historicamente sempre fizeram parte do fisco. O presidente e o diretor da Febrafisco destacaram o trabalho do Sintec pela preservação do espaço da categoria no fisco rondoniense, ameaçado pelas constantes medidas corporativas tomadas pelos gestores da Cefim. Para a direção do Sintec, a presença da Febrafisco em Rondônia é muito importante para fortalecer a luta dos técnicos tributários. Hoje é um momento bastante relevante para a categoria dos técnicos tributários, com a presença da Febrafisco aqui em Rondônia, né? Essa federação que já existe desde 1992 e agora, mais do que nunca, vem em defesa dos direitos, não só dos técnicos tributários, mas de todas as categorias que compõem o fisco
em todos os estados da federação. Muito importante que a federação esteja conosco, né? Tem sentido a necessidade de estar com os técnicos tributários em Rondônia, somando com a gente na luta pela preservação da importância do nosso cargo, né? E encampando uma luta a nível nacional para que todos os servidores que atualmente compõem as carreiras fazendárias sejam incluídos na lei orgânica da administração tributária, para que todos tenham condições de ser valorizados. Nós temos participado das reuniões da Federação em Brasília e a gente tem trazido para os nossos colegas o trabalho que a Federação tem feito em defesa da categoria dos técnicos tributários. E o importante é que eles ouçam da boca do próprio presidente o trabalho que a Federação tem feito. Realmente é um trabalho grande. Nós hoje no Brasil estamos passando por um processo de retaliação às nossas categorias, isso em todos os estados brasileiros, e existe uma pressão muito grande da categoria dos auditores fiscais, através da FEBRAFIT e FENAFISCO, e nós precisamos sim estar engajado nesse trabalho da federação, porque ela tem um trabalho político junto ao Congresso Nacional, junto ao governo federal em Brasília, né? E os governos estaduais. Recentemente, ou melhor dizendo, o nosso presidente, ele está vindo de uma viagem que ele fez a Manaus, onde ele foi discutir com o governo do Amazonas a situação dos colegas de lá também, que eles estão passando pelo mesmo problema que estamos passando aqui em Rondônia. Interessante é que a nossa categoria aqui no estado, ela vem passando por essa retaliação, essa supressão de tarefa, a desvalorização do cargo. Nós vimos durante todo esse tempo, conversando com a administração, o que está acontecendo, que inclusive está trazendo prejuízos para a arrecadação do estado, e a gente não vê uma ação determinante da administração em resolver o problema das atribuições. Então, hoje nós vemos que os auditores, inclusive, têm realizado os nossos trabalhos e nós estamos com o nosso perfil, por exemplo, bastante suprimido. E o que a gente quer é que cada um desempenhe a sua função conforme a legislação já especifica. O auditor, ele tem que ser colocado, até pelo salário que ganha, na atividade preponderante do cargo, que é fiscalização e auditoria. Não sei por que, compromisso com quem, o Estado não coloca os auditores para fazer fiscalização e auditoria. Após alguns minutos de explanação do presidente da FEBRAFISCO sobre os problemas enfrentados pela categoria nos outros estados, ficou claro para os filiados do Sintec que a luta é praticamente a mesma em todo o país. Em qualquer lugar do Brasil, os servidores da administração tributária sofrem com uma política de exclusão funcional perpetrada por gestores do fisco, que, se não for combatida, a tendência é a exclusão dos técnicos das carreiras fazendárias, para que somente um cargo exista na estrutura dos fiscos, o cargo de auditor fiscal. O diretor da FEBRAFISCO, Renato Fornari, considera a função dos técnicos tributários de extrema importância para o sistema arrecadador dos estados e do país, e por isso acha que esses profissionais deveriam ser mais valorizados. A FEBRAFISCO tem como objetivo, tem como missão, né, exatamente o cumprimento desse papel de apoio às entidades filiadas, no enfrentamento às suas lutas, que hoje, por todo o Brasil, né, ela se dá de uma forma igual, ela se dá de uma forma injusta, né? Então a FEBRAFISCO vem prestar o seu apoio, vem trazer as experiências de outros estados, né, para que o pessoal se sinta fortalecido nessa luta, nesse enfrentamento árduo, né, contra um corporativismo que pretende tomar conta dos chamados poderes de Estado, né? A ação essa corporativista que traz inclusive um prejuízo enorme para a própria sociedade. E o presidente da FEBRAFISCO, Paulo César Marques, disse que está percorrendo todos os estados para difundir e reforçar essa luta. Nós estamos andando todo o país, principalmente onde há as entidades filiadas, para levar, né, as ações da federação, né, em Brasília, que estão sempre voltadas para o interesse do funcionalismo público na área da administração tributária. Qual que é hoje a principal luta da FEBRAFISCO? Hoje nós estamos com uma luta muito pontual, que é da PEC 186, né, que ela vem reestruturar a administração tributária em todo o país, né? Ela altera a Constituição
onde ela obrigará os estados depois a adequar no prazo de 6 meses. E nós não podemos nos furtar, né, que ela mantenha os cargos que hoje existem em todos os estados que compõem a Secretaria de Fazenda. E como é que a federação vê o trabalho do Sintec aqui em Rondônia na organização e na defesa desses profissionais? É um sindicato muito sério, muito combativo, e ele não deixa, né, que às vezes ações corporativistas por parte de colegas que trabalham hoje aí no fisco vem prejudicar a categoria. Então, é um sindicato que está sempre atento e que vem conseguindo conquistas e também combatendo ações que hoje a gente pode julgar até como imorais, né? Que é o caso de colegas que hoje recebem acima do teto constitucional. Então é um sindicato muito sério e que realmente ele tem uma credibilidade junto à federação muito grande. Muitos servidores estaduais que já têm idade e tempo de contribuição para se aposentar vinham adiando o pedido de aposentadoria por causa da transposição. Principalmente os que foram contratados até 87 e que estão na transposição administrativa tinham medo de perder esse direito. Mas o advogado Hélio Vieira explica que a partir da assinatura do termo de opção e da ação judicial para os contratados até 91, o pedido de aposentadoria já pode ser feito. Na verdade, o Sintero já protocolou as ações na Justiça, principalmente os servidores que foram contratados 15/3 de 87, depois 16/3 de 87 até 31 de novembro de 1991. Esses servidores que ainda não requereram aposentadoria, estão trabalhando normalmente, tendo em vista que nós já protocolamos a ação na Justiça e ele já fez o termo de opção também no Ministério da Fazenda para ir para o quadro federal, ele terá agora o direito de escolher se ele quer aposentar agora, nesse momento, ou aguardar aí o último detalhe. Então fica a critério dele. Então a orientação do Sintero diz assim: se ele quiser se aposentar, o servidor quiser se aposentar, que já assinou o termo de opção, o Sintero já entrou com ação na Justiça, pouco importa, o regime que ele se encontra, se é seletista, se é estatutário, se é não estável. O importante é que o Sintero já ingressou com a medida judicial e ele também já assinou o termo de opção. Fica agora a critério dele, ele poderá se aposentar tranquilamente. Isso não vai prejudicar a transposição desse servidor? Não prejudica porque ele já fez o termo de opção. E outro detalhe é que nós já entramos com ação também para os aposentados, para os pensionistas, contratados até 1991. Então pode ficar tranquilo, a orientação do Sintero é que se o servidor tiver alguma dúvida, procura o sindicato. Aquele servidor que ainda não deixaram o documento no Sintero, principalmente servidores contratados até 1991, de 16/3 de 87 até 31 de dezembro de 91, esses que não deixaram a documentação ainda no Sintero, por gentileza, é bom providenciar isso urgentemente, que o Sintero já protocolou essa medida judicial. Então, ele poderá requerer a aposentadoria. É isso que o Sintero está orientando. Os servidores do Poder Judiciário apostam na intermediação do CNJ para resolver o impasse com o Tribunal de Justiça. A categoria está em greve há quase um mês e não há sinais de que a administração do TJ vá atender às reivindicações. Nos próximos dias, a greve dos servidores do Poder Judiciário vai completar um mês. A categoria se reúne diariamente em frente ao prédio do Tribunal de Justiça em Porto Velho e nas comarcas do interior. Embora a administração do tribunal não queira atender às reivindicações, a greve já afeta os serviços no Poder Judiciário. O tribunal insiste em não conceder o reajuste salarial, sob o argumento de que os demais poderes também não vão aumentar os salários e que o orçamento não permite. No entanto, o sindicato denuncia que esse argumento só é usado quando o interesse é dos servidores, já que os magistrados tiveram um reajuste nesse ano de 2013 e aprovaram o próprio auxílio alimentação no valor de R$ 700, retroativo a 70 meses. Na quarta-feira, os servidores receberam o apoio dos trabalhadores em educação, que também estão em greve. E na sexta-feira, eles tiveram uma audiência de conciliação, mas nada ficou resolvido. Segundo o sindicato, na audiência, a administração do TJ se limitou a dizer que, em último caso, a reivindicação de reposição salarial seria discutida em agosto, junto com os servidores dos demais poderes.
A expectativa dos servidores do Judiciário para que o impasse seja resolvido é a intermediação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Estamos num ambiente de muita expectativa, né, tanto da vinda do CNJ, como também da decisão da reclamação que nós impetramos lá no STF. No entanto, nesta semana, nós fomos convocados pelo relator da ação cautelar, né, porque a nossa greve está judicializada, né, nós fomos chamados pelo relator, o desembargador Eurico, para uma audiência de conciliação. E ela se realizará amanhã, a partir das 9h30, no plenário 2 do Tribunal de Justiça. Ou seja, nós vamos ver a contraproposta que o Estado vem nos trazendo. O Estado, diga-se, Tribunal de Justiça. Se a proposta for a contento do servidor, claro que nós não teremos o menor receio de aceitá-la. No entanto, se realmente esse avanço da negociação não for uma proposta que satisfaça a categoria, que nós vamos consultar a categoria, se não for não houver essa satisfação, nós vamos manter o movimento. E o movimento pode se perdurar, porque nós entramos nesse momento em greve, não foi porque queremos, nós estamos muito insatisfeitos, mas nós fomos obrigados a entrar nesse movimento, e agora ele tem prazo indeterminado. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. O Supremo Tribunal Federal pode julgar a qualquer momento o recurso do Sincepol contra a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que mandou suspender a greve. O relator é o ministro Dias Toffoli. As ações judiciais têm sido usadas pelo governo para impedir os servidores de exercerem o seu direito de greve. Quem explica como está a ação judicial do Sincepol é o advogado Hélio Vieira. Nós solicitamos uma audiência com o desembargador Renato Memesse no Tribunal de Justiça de Rondônia, aqui em Porto Velho, e essa audiência foi marcada para terça-feira, uma petição em conjunto com a Procuradoria do Estado, no sentido da gente buscar retornar as negociações. Os servidores estão em estado de, podemos dizer, de convocações das assembleias, eles estão participando das assembleias, mas a ordem judicial ela está sendo respeitada, está sendo cumprida, e que nós queremos, na verdade, é manter o diálogo com o Estado de Rondônia perante o Tribunal de Justiça para que demonstrar para o Tribunal de Justiça que a pauta de reivindicação não foi atendida. E também, Aderson, nós protocolamos uma ação no Supremo Tribunal Federal quanto à decisão do Tribunal de Justiça em fixar a multa de R$50 mil por dia, bem como o retorno imediato dos servidores. Claro que a gente está dando cumprimento à ordem judicial, porém, no entanto, nós estamos aguardando o ministro Dias Toffoli do STF também emitir uma decisão monocraticamente para ver qual é a situação da greve da Polícia Civil. Então nós estamos no aguardo de uma decisão do STF, se vai ser positiva ou negativa, vamos ficar sabendo na próxima semana. Qual foi o ponto em que emperraram de vez as negociações da Polícia Civil? Bom, na verdade foi prometido a negociação do plano de cargos e salário, fixou data, o Estado de Rondônia e não cumpriu. Diante disso, pagamento, por exemplo, dos precatórios, tem em torno de 100 milhões depositado, e até agora não foi regulamentada a lei, que determina aí, que dá credibilidade, que dá segurança jurídica para pagar essas dívidas aí que o Estado deve para os servidores públicos. E, infelizmente, o governador ainda não regulamentou a lei para dar credibilidade, para dar segurança jurídica para os empresários adquirir esses precatórios e compensar nas dívidas que eles têm com o Estado de Rondônia. Então essa transação ainda não poderá ocorrer porque o governador prometeu há mais de 4 meses a regulamentação da lei dos precatórios e infelizmente até o presente momento não aconteceu. Por culpa da Prefeitura, a greve dos trabalhadores em educação municipais de Porto Velho entra no 2º mês. O prefeito Mauro Nazif se recusa a negociar a pauta de reivindicações, mesmo a Prefeitura tendo recursos.
Depois de decidirem manter a greve, os trabalhadores em educação planejam acampar em frente à prefeitura. A greve dos trabalhadores em educação municipais de Porto Velho completou um mês na quarta-feira, exatamente no dia em que havia a expectativa de reabertura das negociações. Após um protesto na Câmara Municipal, onde o prefeito Mauro Nazif participava de audiência, o comando de greve obteve o compromisso de que uma nova reunião de negociação seria realizada. Depois de deixar o comando de greve esperando por horas, o prefeito apareceu para dizer que não vai atender às reivindicações. Um posicionamento no mínimo estranho para quem foi eleito prometendo valorizar a educação. A direção do Sintero já demonstrou que a prefeitura pode atender às reivindicações, pelo menos em parte, usando recursos próprios da educação. Mas a administração municipal ignora tudo isso. Segundo alguns servidores, a determinação de não atender às reivindicações da educação faria parte de um acordo entre o prefeito Mauro Nazif e um outro sindicato. Como os servidores de outras secretarias não tiveram o aumento desejado, a prefeitura não poderia atender à educação, nem que fosse usando os recursos da própria educação. Durante a semana, a Câmara Municipal entrou no circuito e tentou articular o entendimento. Os vereadores propuseram negociar com o prefeito o acréscimo de 1% na proposta inicial, mas só para setembro. De pronto, os trabalhadores em educação rejeitaram. Na quarta-feira, foi realizada uma nova assembleia e a categoria decidiu, por maioria, manter a greve por tempo indeterminado. A Câmara entrou no processo de negociação no sentido de ter uma proposta nova, né? E a novidade é acrescentar 1% no mês de setembro, somando aos 6% que já havia dado pelo prefeito. Então, isso a categoria está avaliando, né? E eu acho que o executivo, de uma certa forma, cedeu, mesmo que essa cedência seja quase nada para os trabalhadores de educação, mas é importante a Câmara nesse processo, porque demonstrou aí a sua boa vontade em poder buscar uma proposta nova nesse processo de greve dos trabalhadores de educação do município de Porto Velho. A diretoria da Regional Norte considerou legítima a decisão da Assembleia e apoia o movimento. Neste fim de semana, serão realizadas reuniões para estabelecer a estratégia de luta para os próximos dias de greve. A regional vai encaminhar o que foi decidido pela maioria e vai ser apresentado os grupos para ficar acampado na frente da prefeitura, e nós vamos encaminhar a greve para ficar mais forte, como tem sido forte essa, a maior greve do município. A proposta não foi satisfatória e que amanhã o comando de greve está aí com os companheiros, chamando os companheiros para continuar a luta. A luta continua, entendeu? A gente sabe que o salário do servidor público é pouco, e com esses 10%, ajuntando tudo, dá 10%, que é a questão da retirada do desconto do vale transporte, 3%, mais 6% do aumento que ele vai dar, e mais um para o mês de setembro, chega a dar 10%, mas ainda não é satisfatório para o trabalhador da educação que vem aí há anos perdendo o poder de compra com seu salário. A gente já faz um apelo, pedir aos colegas que ainda insistem em dar aula, os colegas que ainda insistem em estar na cozinha, fazendo a merenda, limpando a escola, que venham, que adiram ao movimento, porque se o prefeito disse que não tinha nada e nós já conseguimos chegar a 7, a gente pode conseguir mais. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que a postura da prefeitura é reprovável. Ele lembrou que durante a campanha eleitoral, o então candidato a prefeito Mauro Nazif procurou os trabalhadores em educação e fez um compromisso com a categoria. Como candidato, Mauro Nazif costumava dizer que dinheiro a prefeitura tem. Só faltava mesmo a administração para que a educação fosse valorizada. Agora a categoria não consegue entender como o prefeito, de aliado da educação, virou inimigo da educação. Manuel Rodrigues disse que a greve vai continuar enquanto a categoria decidir e que o único responsável pela paralisação é o prefeito Mauro Nazif. Lamentavelmente o prefeito não quis apresentar uma contraproposta apresentada pela categoria, e a categoria soberanamente, mais uma vez, rejeitou a proposta, inclusive agradeceu o apoio da Câmara, o esforço deles, mas a categoria entendeu que apenas 6% e 1% de setembro é muito pouco, e o pessoal continua com aquela contraproposta, que é R$200 para o professor em forma de gratificação como incentivo pelo custeio e 170 para o administrativo. Caso contrário, a greve vai continuar firme e forte. Poderá, a partir de segunda-feira, haver acampamento em frente à prefeitura. Com acampamento, a semana que vem, em frente à prefeitura.
Depois de 15 dias de greve dos trabalhadores em educação estaduais, a SEDUC aceitou iniciar o processo de negociação. Nesta semana aconteceu uma reunião muito importante que pode resultar em acordo. Também nesta semana foram realizados vários atos de protestos em Porto Velho e no interior. Os trabalhadores em educação estaduais se concentram diariamente na Praça das Três Caixas d'Água, onde fazem as assembleias e decidem sobre as manifestações. No interior do estado, as concentrações são nas sedes das regionais. E as manifestações conjuntas com outras categorias em greve continuam em todo o estado. Na quarta-feira, desembarcaram em Porto Velho caravanas de todas as regionais. Trabalhadores em educação de todo o estado vieram à capital para demonstrar a insatisfação com o governo do estado. Com a participação de milhares de trabalhadores em educação, a categoria realizou uma passeata pelo centro da cidade. Trabalhadores de educação, está aqui para exigir respeito e para dizer para os comerciários e os comerciantes que patrão é patrão, empregado é empregado, e empregado exige respeito de patrão, porque a gente trabalha para ganhar um pão de cada dia e faz a nossa força de trabalho. Portanto, é necessário que seja valorizado. Após percorrer algumas ruas e avenidas, a passeata chegou ao CPA, onde funciona o novo Palácio do Governo e a SEDUC. A segurança do palácio foi acionada e fechou as portas da SEDUC. O protesto continuou do lado de fora. A pedido da Assembleia Legislativa, o governo aceitou reabrir as negociações. Uma comissão formada pela direção do Sintero e representantes de todas as regionais foi recebida por representantes do governo. Os deputados Cacá Mendonça e Epifânia Barbosa representaram a Assembleia Legislativa na reunião. Estavam presentes ainda a secretária da Educação, Isabel Luz, o secretário de Planejamento, George Braga, e o secretário de Administração, Rui Vieira. Durante a reunião, a direção do Sintero denunciou mais uma vez a atuação da PGE, que vem prejudicando e perseguindo os trabalhadores em educação. Segundo o Sintero, a PGE dá parecer contrário para não reconhecer direitos da categoria previstos em lei. A PGE é contra a implantação da Lei do Plano de Carreira, uma lei que foi construída por representantes de várias secretarias, inclusive da Procuradoria. Depois de muito debate e de muitos argumentos, a secretária disse que é possível apresentar uma nova contraproposta, pelo menos para conceder o mesmo índice que reajustou o piso salarial nacional, pouco mais de 7%. O impasse ficou no prazo para a concessão. A secretária sugere esse índice de reajuste a partir de janeiro. A direção do Sintero propõe que seja a partir deste mês. A secretária solicitou um novo prazo para discutir o assunto com o governador e marcou uma nova reunião para segunda-feira à tarde. Para a direção do Sintero, o governo tem condições de atender às reivindicações, usando recursos do custeio da educação. Os trabalhadores da educação estão se conscientizando da importância de vir para o movimento. Nós estamos já há 17 dias em greve e depois desses 17 dias de greve, finalmente o governo se mostra indicando a vir apresentar uma contraproposta. A audiência ficou para a próxima segunda-feira, que a secretária foi para o Brasil governador, mas já aponta na questão de trabalhar a questão do piso nacional. E eu entendo que se a categoria permanecer firme no movimento, a gente tem condição de arrancar uma proposta condizente com a realidade. A gente até entende da questão de que pode até estar na LRF, mas nós temos dito como é que vai dar a questão do reajuste, através do custeio, porque o governo precisa entender que os 25% da educação é específico, e além disso, um quarto do bolo é para pagar mais de 50% dos servidores públicos. Então o governo tem condição de melhorar essa questão, de apresentar uma proposta decente para a categoria, para que nós possamos aí estar avaliando o movimento, mas dizer que se o governo não apresentar uma proposta condizente com a realidade, e aí nós estamos com o pé no chão, com certeza essa greve não tem tempo para terminar, e o fim da greve só depende do governador. Dizer que nós esperamos que eles apresentem essa proposta, agradecer o apoio da Assembleia, na pessoa do Cacá, do presidente da Assembleia, que eles intermediaram, e eles estão encampando essas audiências. Então, muito importante a presença do parlamento junto ao governo. Então, agradecer que eles pela primeira vez estão aí encampando essa luta junto com a gente. Isso é muito importante. Eu acredito que com a força da Assembleia, com a força do povo, nós vamos chegar aí a uma solução definitiva para o impasse dessa greve, que não tem tempo para terminar e só depende do governador.
O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.